O meu nome é Paulo Lima, com muito gosto estou a participar neste programa que tem por fim ajudar as igrejas de Paiva, Corroios e Almada a compreenderem melhor o livro O Grande Conflito, um livro importante para os adventistas do sétimo dia. Como o meu amigo e colega, o pastor Jorge Duarte, já disse, eu sou pastor da Igreja Adventista do sétimo dia, trabalho como editor na Casa Publicadora Adventista, a publicadora Servir, e sou o editor responsável pela revista Adventista e pela revista Sinais dos Tempos, e também co-editor responsável pelos trimensários que chegam normalmente às nossas igrejas trimestralmente. E eu, é com muito gosto que aceitei este convite e vou passar imediatamente já a avançar para o programa. Dizendo-nos o sumário do programa de hoje. Eu vou começar por abordar uma pequena biografia de Ellen G. White, porque mesmo nós que conhecemos e somos adventistas há algum tempo, não sabemos muito sobre ela normalmente. Eu vou começar por aí. Ela é a autora deste livro, O Grande Conflito, portanto temos que começar por compreender um pouco a sua situação de vida e de ministério para podermos compreender também o livro. Depois vou passar à interpretação, à reconstrução da origem do livro O Grande Conflito, como é que ele surgiu na vida e no ministério de Ellen G. White. Em seguida, irei interpretar a introdução do livro. Normalmente fala-se pouco da introdução do livro O Grande Conflito, mas ela é fundamental e no devido tempo eu vou explicar porquê. E por último, irei abrir um período de perguntas e respostas para que os meus irmãos e as minhas irmãs e os nossos convidados possam colocar perguntas sobre aquilo que eu vou falar hoje. E será sempre assim ao longo deste quase ano que vamos gastar, empregar, investir no estudo do Grande Conflito. Portanto, sem mais delongas, eu vou avançar para uma pequena biografia de Ellen G. White. Ellen Gould Harman, era assim o seu nome de nascimento, passou a chamar-se Ellen White depois de ter casado com James White em 1846, mas o nome de nascimento dela era Ellen Gould Harman. Ela nasceu em Gorham, no Maine, nos Estados Unidos da América, em 26 de novembro de 1827, numa família de fé metodista. Portanto, a família pertencia à Igreja Metodista Episcopal. O pai de Ellen G. White era diácono nessa igreja. Mas em dezembro de 1854, depois do grande desapontamento ligado ao movimento milerita que anunciava a vinda de Jesus para breve, Ellen teve a sua primeira visão, em dezembro de 1854, não sabemos o dia exato. Deus chamou-a quando ela era uma frágil jovem de 17 anos, e não só frágil, mas atacada pela tuberculose, que na altura era uma doença incurável e mortal. Não havia medicamentos como há hoje para a tuberculose, e portanto quem tinha tuberculose corria o risco de morrer mais ou menos brevemente. Mas com poucos meses de vida, segundo os médicos, ela começou a proclamar a palavra de Deus e a guiar o povo de Deus desde essa altura. Durante os seus 87 anos de vida, ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos proféticos. E esta experiência foi a base para a redação da sua extensa obra literária. Enquanto mensageira do Senhor, esta era a designação que ela dava a si mesma, que ela preferia para explicar o seu ministério, Ellen G. White escreveu cartas de encorajamento, de aconselhamento e de censura também a membros e a líderes de igrejas espalhados pelo mundo, lidando em muitos casos com assuntos pessoais e até muitas vezes com assuntos secretos, que mais ninguém conhecia, a não ser a pessoa em causa e o próprio Deus que comunicava essa informação a Ellen White, a sua profetisa. A missão de Ellen White era comunicar fielmente as mensagens de Deus para a igreja e para o mundo. Embora a sua educação formal tenha terminado quando ela tinha apenas 9 anos, durante a sua longa vida ela escreveu cerca de 100.000 páginas manuscritas sobre tópicos importantes para a vida cristã, como a promoção da saúde, a educação, a vida familiar, a história bíblica e a vida cristã prática. Hoje, em pleno século XXI, há dezenas e dezenas de milhões de cristãos que leem as suas obras em busca de orientação e de motivação espirituais.
ela é, na verdade, a autora feminina mais traduzida de todos os tempos, ou seja, de todos os escritores do sexo feminino, de toda a humanidade, de todos os tempos, ela é a autora, Ellen White é a autora mais traduzida. Algumas das suas obras foram traduzidas e publicadas em mais de 140 línguas. Estão a lembrar, por exemplo, do livro Steps to Christ, que normalmente é traduzido em Portugal como Aos Pés de Cristo, ou então O Caminho para a Esperança. Foi traduzido e está traduzido em mais de 140 línguas. Ela destacou sempre o princípio protestante de só a Escritura, ou seja, a autoridade fundamental espiritual é a Escritura Sagrada, a Bíblia. E esse era o princípio que a animava como fundamental regra de fé para ela e para todos aqueles que ela entendia serem filhos e filhas de Deus. E ela via os seus escritos como uma luz menor, é a expressão que ela utiliza, para conduzir os homens para a luz maior, a Bíblia. De 1844 a 1863, Ellen G. White esteve envolvida, juntamente com outros pioneiros adventistas, na fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, ao longo do seu ministério, teve outros momentos ponderantes e importantes na história da Igreja. Por exemplo, de 1855 a 1887, de 1885 a 87, ela visitou a Europa, pondo o seu ministério profético ao serviço da Igreja nesse continente. A obra adventista estava a começar aí e ela veio dar o seu contributo para o seu desenvolvimento. De 1891 até 1900, Ellen G. White viveu e trabalhou na Austrália, incentivando com o seu dom profético a implantação da Igreja nesse vasto território do sul do Pacífico. De 1900 a 1915, os últimos anos de vida dela e de ministério, viveu na Califórnia, nos Estados Unidos, continuando a servir a Igreja com os seus conselhos e escrevendo parte importante da sua obra literária nessa altura. Livros importantes como, por exemplo, estou-me a lembrar do livro Profetas e Reis, que foi a sua última obra, escrita enquanto ela estava viva e publicada já depois da sua morte. Foi escrito durante este período, como muitos outros livros que nós hoje consideramos muito importantes para a vida espiritual de um adventista do sétimo dia. Mas ela morreu, como todos os seres humanos morrem, antes da vinda de Jesus. Ela morreu a 16 de junho de 1915, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tinha 87 anos. A sua morte foi o resultado de uma queda que ela deu em casa, onde partiu o colo do fémur e teve que ficar acamada durante alguns meses, até que finalmente a sua vida terminou. As suas últimas palavras registadas foram as seguintes: eu sei em quem eu tenho crido. E foi com esta fé absoluta em Jesus e no seu Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso deste universo, que Ellen White terminou a sua vida e a sua carreira, o seu ministério. E eu acredito sinceramente, e há muitos como eu que acreditam também, que poderemos ver, se alcançarmos a salvação, a poderemos ver um dia no céu, na Nova Jerusalém, como filha de Deus que foi durante os seus longos 87 anos de vida. Ora bem, como eu já dei a entender, os adventistas do sétimo dia acreditam que Ellen G. White foi uma verdadeira profetisa de Deus para os tempos finais da história do nosso mundo. Os seus escritos não foram dados para estar em paridade com a Bíblia. Eles não estão ao mesmo nível de autoridade, como eu já vou falar mais adiante, do que a Bíblia, mas foram dados para orientar os crentes para a vida prática de fé indicada pela Bíblia. Perdão. Agora, quais são as razões bíblicas que levam os adventistas a crerem que Ellen White foi efetivamente uma profetisa escolhida por Deus e inspirada pelo Espírito Santo? Para o sabermos, temos que compreender, ainda que brevemente, o que a Bíblia tem a dizer sobre o dom profético. E a Bíblia oferece 5 graus ou 5 aspectos de prova do profeta para saber se ele é um profeta verdadeiro da parte de Deus ou se é um falso profeta da parte de Satanás. Esses 5 critérios são os seguintes. O primeiro é os frutos do ministério do profeta. Será que o profeta
produz bons frutos na sua vida moral e ética? Será que ele produz bons frutos no seu ministério profético? A Igreja de Deus é desenvolvida, é aumentada, é aperfeiçoada graças ao seu ministério? Esse é o critério dos frutos do profeta. O segundo critério é o critério das perdições cumpridas. Quando um profeta verdadeiro faz uma profecia, essa profecia, se não for condicional, como algumas são, tem que se cumprir para que o profeta seja um profeta verdadeiro. E Ellen White está enquadrada também neste critério. Há um terceiro critério, que é exaltar Jesus como Salvador da humanidade, como Filho de Deus, como segunda pessoa da Trindade. Ela também fez isto. O quarto critério é o acordo da revelação que o profeta novo recebe em relação à revelação anterior. Neste caso, em relação à Bíblia. Será que o profeta está de acordo com as revelações anteriores que foram dadas ao povo de Deus? Ellen White passa também este critério. E por último, o quinto critério tem a ver com os fenómenos físicos das visões. Quando um profeta verdadeiro está a receber uma visão da parte de Deus, e como eu disse, Ellen White recebeu 2000 visões e sonhos proféticos, ele apresenta sinais físicos que está em visão de Deus. Esses sinais são descritos na Bíblia, e a experiência de Ellen White, segundo as testemunhas oculares, cumpria esses sinais. Eu vou ser rápido, perdão, indicando apenas 2 importantes sinais. O primeiro é que quando o profeta está em visão, não respira, mesmo que a visão dure 10 minutos ou 2 horas, como chegou a acontecer com a Ellen G. White, o profeta nunca respira, o coração continua a bater, há pulsação, há vida no corpo, mas o profeta não está a respirar. Isso é um sinal sobrenatural da parte de Deus, o Criador, que é o único que pensou que é capaz de fazer isso. Outro sinal importante é uma força humana sobrenatural. É uma força sobre-humana. O profeta está como que fixo nos seus movimentos. Ninguém pode impedir que ela faça um movimento com o braço ou com a mão. Ninguém tem força suficiente para impedir isso, porque como ela está em visão, recebe uma força sobrenatural da parte do Espírito Santo de Deus. Ora bem, estes 5 critérios que eu mencionei para se determinar se um profeta é verdadeiro ou não da parte de Deus, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos e temos testemunhas oculares do tempo dela que revelam que, e temos também a sua obra e o seu ministério registado na história da Igreja, que mostra que ela cumpriu estes 5 critérios do verdadeiro profeta. Por isso nós aceitamos Ellen White como uma verdadeira profetisa de Deus. E foi enquanto profetisa de Deus, que ela escreveu as suas obras, nomeadamente esta obra que estamos a estudar, a obra do grande conflito, é assim chamado o grande conflito entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. É o título completo e íntegro desta obra, mas que é conhecida normalmente como o grande conflito. Como é que ela recebeu esta primeira visão que está na origem desta obra? Foi num domingo, num dia 14 de março de 1858, à tarde, num lugar nos Estados Unidos, no estado do Ohio, chamado Lovett's Grove. Era uma pequena vila e ela estava lá com o seu marido James White para realizarem um serviço fúnebre em que James White oficiou. Quando James White acabou de fazer o ofício do serviço fúnebre, convidou a sua mulher, Ellen White, para dirigir algumas palavras de conforto à congregação que estava reunida naquele funeral. E ela começou a falar. Quando ela ia começar a falar, ela foi tomada em visão pública. Ou seja, com várias dezenas e dezenas de testemunhas. E ela teve esta visão durante 2 horas, em que não respirava, em que estava aliada da situação em que se encontrava e em que estava a receber informação de Deus diretamente para o seu cérebro. Esta visão que ela recebeu em Lovett's Grove foi chamada a primeira visão do grande conflito dos séculos entre Cristo e Satanás. O que é que ela viu? Ela depois, mais tarde, narrou o que ela viu. Resumidamente, surgiram perante ela numerosas cenas do longo e grande conflito entre Cristo e Satanás, começado no céu antes da criação do nosso mundo,
e que terminará quando Cristo voltar à Terra pela terceira vez após o milénio para julgar e destruir o pecado e os pecadores. Foi este o conteúdo geral desta visão que durou 2 horas. Em Life Sketches of Ellen G. White, ou seja, nos esboços da vida de Ellen G. White, uma obra escrita por ela e publicada em 1915, na página 162, ela diz o seguinte: foi mostrado que ao passo que eu teria de contender com os poderes das trevas, pois Satanás faria um vigoroso esforço para me impedir, devia, não obstante, pôr a minha confiança em Deus e os anjos não me deixariam só no conflito. Ou seja, o que ela estava a dizer é que Deus avisou pelo seu espírito que Satanás ia fazer todo o possível para impedir Ellen White de comunicar o conteúdo da visão que ela teve em Lovett's Grove, mas que Deus iria protegê-la de qualquer problema que pudesse surgir, de qualquer ameaça à sua vida. O que é verdade é que no dia seguinte à visão, portanto no dia 15 de março de 1858, quando iam no comboio para casa, James e Ellen fizeram planos para escrever esta visão tão importante e publicá-la logo que possível. Quando chegaram a uma cidade que ficava no caminho para a sua casa, a cidade de Jackson, hospedaram-se na casa do irmão Daniel Palmer, que era um irmão destacado na Igreja Adventista daquela região e que era amigo do casal White. Foi então aí que, quando ela estava a falar com a mulher do Daniel Palmer, Ellen White teve um acidente vascular cerebral, um AVC, com um ataque de paralisia do lado direito. E ela tinha na altura 31 anos de idade. Ficou severamente afetada, por muito tempo não conseguiu falar corretamente e não conseguiu usar o lado direito, nem a perna, nem o braço. Ficou um dia na casa do irmão Daniel Palmer, mas depois, sentindo-se um pouco melhor, regressou a casa. Aparentemente, o seu lado direito, ela era destra, o seu lado direito paralisado não lhe ia permitir escrever nada. Mas ela recebeu a indicação de Deus que ela devia tentar escrever a visão que tinha recebido em Lovett's Grove. E ela começou a fazer isso. Ela diz que inicialmente escrevia uma página e descansava 2 dias. E depois voltava a escrever outra página e descansava mais 2 dias. Mas o que é verdade é que gradualmente ela recuperou plenamente dos efeitos do AVC, conseguiu ganhar novamente controlo da sua mão direita totalmente e da sua perna direita. E quando ela terminou a redação do manuscrito em junho de 1858, Ellen G. White tinha recuperado completamente do AVC e recebeu em visão informação sobre o que lhe tinha acontecido. Em Life Sketches of Ellen G. White, portanto, nos esboços da vida de Ellen G. White, de 1915, na página 163, ela diz o seguinte: foi mostrado em visão que no súbito ataque em Jackson, Satanás tentara tirar-me a vida a fim de impedir a redação da obra que eu estava para escrever. Porém, anjos de Deus foram enviados em meu socorro. Portanto, meus amigos e irmãos, nós vemos a importância que esta visão do Lovett's Grove teve para levar Satanás a tentar acabar com a vida da profetisa de Deus para impedir de escrever o que tinha sido revelado por Deus nesta visão. Esta visão, como eu disse, durou 2 horas, teve muita informação e foi com base nesta visão que houve a primeira redação da visão do grande conflito numa obra chamada Spiritual Gifts, no volume 1º. Ou seja, em setembro de 1858, foi publicada a primeira versão da visão do grande conflito com o título Spiritual Gifts, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Ou seja, o título era, para português, Dons Espirituais, o grande conflito entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Esta primeira versão, que não é ainda o grande conflito que nós temos hoje, tinha apenas 219 páginas e tocava brevemente nos pontos altos da história do conflito entre as forças do bem e as forças do mal. A descrição do grande conflito aqui nesta pequena obra não é dada detalhadamente,
mas é apresentada esquematicamente e genericamente. Foi o volume primeiro da série de 4 livros com o título geral de Spiritual Gifts, ou seja, de dons espirituais. Esta pequena obra de, como eu disse, 219 páginas no original, hoje está publicada na segunda parte do livro Primeiros Escritos de Ellen White. Se os irmãos tiverem o livro Primeiros Escritos, na segunda parte desse livro consta esta primeira obra dela, de Spiritual Gifts, primeiro volume, com 219 páginas. Só que isto não ficou por aqui. Durante os anos seguintes à publicação de Spiritual Gifts, Ellen White recebeu mais visões sobre o grande conflito, que detalhavam mais a história desta grande luta espiritual entre as forças do bem e as hostes do mal. E por isso ela publicou, um pouco mais tarde, a coleção The Spirit of Prophecy, em 4 volumes de cerca de 400 páginas cada volume. The Spirit of Prophecy, ou seja, o Espírito de Profecia. Era assim que se chamava esta coleção de 4 livros. Ora, o 4º volume desta coleção foi publicado em 1884, com o título The Great Controversy Between Christ and Satan, ou seja, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Esta obra tinha já 549 páginas. Ela apresentava o conflito entre Cristo e Satanás, tal como se desenrolara durante os 2 milénios da era cristã, desde a destruição de Jerusalém até ao fim do conflito após o fim do milénio, quando o mal for erradicado completamente do planeta Terra e, portanto, também do universo. Esta é a segunda encarnação, digamos assim, desta obra que esteve baseada na visão do grande conflito recebida por Ellen White em Lovett's Grove. Só que Ellen White não ficou por aí. De 1885 a 1887, como eu já disse ainda há pouco, Ellen White viajou amplamente pela Europa e, para além de ter visitado os lugares mais importantes ligados à história dos valdenses e da Reforma, recebeu mais visões sobre as principais cenas do conflito entre o bem e o mal neste planeta. E assim, em 1888, foi publicada uma nova edição, a edição final do livro The Great Controversy, o grande conflito. Esta edição contava 717 páginas e fazia parte da série de 5 livros intitulada The Conflict of Ages, ou seja, o conflito dos séculos, que é o conjunto de 5 livros que nós hoje conhecemos tão bem. Começa com patriarcas e profetas e reis, já todas as nações, Atos dos Apóstolos e o grande conflito. Estes 5 livros surgiram por esta altura, e o último livro foi, então, em 1888, o livro O Grande Conflito. Em 1911, esta edição foi aperfeiçoada, esta edição de 1888 foi aperfeiçoada, foram acrescentadas ilustrações, foram indicadas as referências bibliográficas de cada citação feita no livro, e foi aperfeiçoado alguns aspectos do livro. E esta edição de 1911 é a edição de referência atualmente, ou seja, a edição canónica do livro O Grande Conflito, que vamos usar neste programa na sua versão portuguesa. É interessante que Ellen White, na sua introdução ao livro, que eu irei estudar convosco um bocadinho mais à frente, ela tem 2 afirmações claras sobre o caráter inspirado do livro O Grande Conflito. Ela diz o seguinte, na página 13 da edição portuguesa de 2009. Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. De vez em quando foi-me permitido contemplar a ação, em diversas épocas, do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. E na página 14 do mesmo livro, e da mesma edição, diz o seguinte: à medida que o Espírito de Deus abria perante a minha mente as grandes verdades da sua palavra
e me revelava as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado que desse a conhecer a outros o que me tinha sido revelado, para narrar a história do conflito nas eras passadas e especialmente para o apresentar de forma a lançar luz sobre a luta do futuro que se aproxima rapidamente. Portanto, estas duas citações mostram claramente que este livro, o livro Grande Conflito, não é apenas um livro da história da Igreja ao longo dos séculos, que também é isso, mas é sobretudo um livro profético que na parte final narra os acontecimentos que irão suceder na história deste mundo e na história da Igreja de Deus do tempo do fim. Só para terminar esta apresentação do livro O Grande Conflito, dizer-vos que na edição portuguesa de referência, que é a edição de 2009, o livro tem 614 páginas. É constituído por 42 capítulos, divididos em 4 secções. A primeira secção vai da destruição de Jerusalém até à apresentação de Lutero perante o imperador da Alemanha. A segunda secção vai da apresentação do reformador suíço Ulrich Zwingli até à história dos fundadores religiosos dos Estados Unidos. A terceira secção começa com a história de William Miller, o pregador do segundo advento de Cristo nos Estados Unidos no século XIX, na década de 1830 e 1840, e estende-se até à consideração dos movimentos de revivamento modernos. E, finalmente, a quarta secção aborda a origem do mal e as armadilhas de Satanás e termina com o fim do grande conflito após o milénio. Ora bem, como eu já disse ainda há pouco, esta quarta secção é a mais fascinante, pois do capítulo 35 ao capítulo 40, Ellen White descreve os eventos finais que ocorrerão sobre a Terra antes do regresso de Cristo. Esta é a parte profética do livro, em que são descritos pormenorizadamente os acontecimentos futuros do fim dos tempos, tal como eles foram revelados pelo Espírito Santo, a Ellen G. White. Ora bem, depois de fazer esta introdução à vida de Ellen White e à origem deste livro que nós vamos estudar durante as próximas semanas, muitas semanas, o livro O Grande Conflito, eu quero-vos dizer que os objetivos deste programa vão ser dar a conhecer esta obra profética extraordinária, O Grande Conflito, da autoria de Ellen White, seguir o desenrolar do Grande Conflito, tal como ele é apresentado no livro de Ellen White. Cada programa de cada semana abordará um capítulo do livro. Começaremos para a semana com o primeiro capítulo. E eu julgo crer que haverá a possibilidade daqueles que não tiverem este livro de contactarem a irmã Carla Mendes ou o pastor Jorge Duarte para que lhes seja oferecido um exemplar do livro. Penso que daqui a uma semana ou duas isto já será possível. Portanto, este é o objetivo, é o programa deste programa sobre o livro O Grande Conflito. Eu agora vou entrar num comentário à introdução do Grande Conflito. Normalmente isto não é feito. Normalmente as pessoas passam logo para o estudo do primeiro capítulo. Mas a introdução é muito importante, porque tanto quanto eu julgo saber, o livro O Grande Conflito é o único que tem uma introdução escrita pela própria Ellen White. Há um outro livro, o livro Profetas e Reis, também da sua autoria, que foi uma obra póstuma porque foi publicado já depois da sua morte, que também tem uma introdução da autoria dela. Mas essa introdução do livro Profetas e Reis foi compilada e introduzida na obra pelos editores dessa obra póstuma. Não foi introduzida por vontade expressa de Ellen G. White. Ou seja, o livro O Grande Conflito, tanto quando eu sei, é o único que tem uma introdução escrita e escolhida e introduzida na obra pela própria autora, por Ellen White. Isto mostra a importância teológica da introdução do Grande Conflito. E por isso vale a pena nós estudarmos usarmos alguns momentos
para estudar esta introdução e para meditar nela. Muito bem, então vamos a isto. Na introdução à sua obra do Grande Conflito, Ellen White concebe a inspiração da Bíblia como uma parceria entre Deus, o inspirador da mensagem, e o homem, o profeta ou a profetisa, o receptor da mensagem inspirada. Os seres humanos inspirados contribuem, portanto, para a forma literária final da mensagem inspirada por Deus. Ou seja, há um contributo importante da parte do escritor inspirado, em parceria com o inspirador, que é Deus. Os meios de comunicação da mensagem inspirada são, segundo Ellen White, os sonhos e as visões, os símbolos e as figuras que Deus coloca na mente do profeta. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, o exemplo do profeta Zacarias e das suas múltiplas visões. Eu estou-me a lembrar agora de uma visão, por exemplo, a visão que é conhecida como a visão do fio de prumo, em Zacarias capítulo 2, versículos 1 a 5, em que ele tem uma visão muito interessante e descreve essa visão recebida da parte do Espírito de Deus. Ellen White teve experiências semelhantes a esta que o profeta Zacarias registrou no seu livro, no capítulo 2. Esta noção de que o profeta participa também, contribui também, não para o conteúdo, mas para a forma em que as visões e os sonhos proféticos são transmitidos por escrito, é uma perspectiva muito equilibrada, tanto histórica como teologicamente, que infelizmente não é partilhada pela maioria dos cristãos evangélicos fundamentalistas, porque estes defendem uma teoria de inspiração verbal, que eu irei explicar um bocadinho mais à frente. Portanto, isto para dizer o quê? Que a noção que nós, adventistas, temos da inspiração bíblica e pós-bíblica, no caso de Ellen White, é uma noção que é um pouco peculiar à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é partilhada em geral pelos evangélicos ou pelos protestantes. E por isso é importante conhecer essa perspectiva mais equilibrada, histórica e teologicamente, e também é importante saber que ela está em grande parte fundada precisamente na descrição que Ellen White faz nesta introdução do livro Grande Conflito sobre precisamente o processo de inspiração. Ela diz na página 9 da introdução o seguinte: o ser infinito, por meio do seu Santo Espírito, lançou a luz sobre a mente e o coração dos seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi revelada desta forma, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Ora bem, esta noção que ela mostra aqui da parceria entre o Espírito Santo que revela e o profeta que recebe a revelação e a transmite, é uma noção de inspiração muito importante, nomeadamente de inspiração da Bíblia, porque explica a variação e a variedade dos estilos literários e dos temas dos escritos inspirados presentes na Bíblia. O que a teoria de inspiração verbal não explica. O que é então esta teoria da inspiração verbal que nós, adventistas, não aceitamos, mas que é defendida pelos cristãos evangélicos fundamentalistas? Eles acreditam que Deus ditou aos profetas e aos apóstolos, ditou palavra a palavra, frase a frase, aquilo que ficou registado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ou seja, para estes cristãos, a inspiração da Bíblia é mecânica. Os profetas e os apóstolos e todos os demais escritores bíblicos limitaram-se a escrever o que Deus lhes ditou. Deus disse determinadas palavras construídas em frases e eles registaram isso e ficaram por aí. Ora bem, essa não é a noção de inspiração que nós temos, não é a noção de inspiração que Ellen White apresenta na introdução ao Grande Conflito, e também, eu creio, não é a noção de inspiração que se pode deduzir de um estudo preciso e apurado das próprias Escrituras Sagradas. A verdade é que nós vemos nas Escrituras Sagradas que os autores têm estilos diferentes. Por exemplo, se nós compararmos dois profetas,
receberam inspiração profética da parte do Espírito de Deus. O profeta Isaías e o profeta Amós, eles diferem consideravelmente, por exemplo, no uso que eles fazem da língua hebraica. Enquanto Isaías, que era originário talvez da família real de Judá, discute isso, mas é uma possibilidade, e que era um exímio dominador da língua hebraica, tem um estilo de profecia totalmente diferente na sua escritura do estilo de profecia de Amós, que era uma pessoa humilde, com pouca instrução, e que foi chamado de ser pastor de ovelhas para proclamar a mensagem a Israel que Deus lhe tinha dado. São igualmente autores inspirados, foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, mas têm estilos diferentes, usam a própria língua hebraica que lhes era comum de maneira muito, muito diferente. Outro caso que mostra as diferentes perspectivas dos escritores bíblicos é o caso dos autores dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são muito diferentes do evangelho chamado espiritual, o evangelho de João. E são diferentes porquê? Porque os escritores apresentam perspectivas diferentes sobre Jesus, revelam muitas vezes até verdades complementares, mas que são diferentes, que um autor não aborda, é abordado por um outro autor, de um outro evangelho. E isto é explicado precisamente porque os escritores da Bíblia colaboraram com Deus, receberam a inspiração do Espírito Santo, mas tiveram uma parte ativa na transmissão da palavra de Deus. Ellen White diz precisamente isso na sua introdução, na página 10. Ela diz assim: escritos em épocas diferentes, por homens de origem e posição diversas, e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um grande contraste de estilos, bem como uma grande variedade na natureza dos assuntos apresentados. Os diversos escritores usam diferentes formas de expressão. Frequentemente, a mesma verdade é apresentada com mais pormenores por um do que por outro. É o que acontece, por exemplo, no caso dos Evangelhos. Ora bem, continuando no estudo desta introdução, vemos que ela claramente diz que o próprio Deus é responsável pela escolha dos temas inspirados que figuram nos escritos bíblicos e pelos conteúdos das mensagens que foram registadas para a posteridade e entraram no cânon bíblico. Ou seja, Deus guia a mente dos homens inspirados pelo seu Espírito, ainda que não dite verbalmente a mensagem. Deus não faz um ditado aos profetas e aos apóstolos, aos escritores bíblicos, mas orienta a sua mente para que eles abordem temas e que expressem por escrito as visões e as revelações que receberam da parte do Espírito Santo de Deus. Ellen White diz isso claramente na página 10 da introdução do Grande Conflito. Ela diz assim: Deus decidiu comunicar a sua verdade ao mundo através de agentes humanos e Ele mesmo, por meio do seu Espírito, capacitou homens e preparou-os para realizarem a sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que deviam dizer e do que deviam escrever. Portanto, é esta parceria que ela está constantemente a enfatizar entre o Espírito Santo de Deus e os homens que foram inspirados, os profetas e apóstolos, é esta parceria que explica a maneira como nós temos hoje na Bíblia a variedade de estilos diferentes e de conteúdos diferentes e de perspectivas diferentes, até muitas vezes sobre a mesma história, como se passa com os Evangelhos. Ora bem, mas a tarefa do Espírito Santo de Deus, segundo Ellen White, nesta introdução ao Grande Conflito, não ficou apenas na dádiva da inspiração que levou à condução dos apóstolos e dos profetas na redação do que é hoje a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. A tarefa do Espírito Santo, para além da inspiração da Bíblia, é contínua. Mas essa tarefa do Espírito não pode contradizer o que foi revelado. Ela diz isso claramente na página 11 da introdução. Como é que a tarefa do Espírito Santo é contínua? É que ele permite
que nós compreendamos melhor a Bíblia quando nós abrimos a Bíblia em espírito de oração. Ele ilumina os leitores da Bíblia para que eles a compreendam, mas ele também falou ao longo das eras, dirigindo a mente e a vida de homens e mulheres que estavam ao serviço de Deus. Por exemplo, nós vamos ver mais à frente nesta série de programas a maneira como o Espírito conduziu Lutero na ruptura com Roma e na reforma da Igreja de Deus no século XVI. Mas esta obra genuína do Espírito, da iluminação e da direção dos verdadeiros filhos de Deus, nunca se sobrepõe à autoridade das Escrituras. Porquê? Porque isto implicaria que o Espírito Santo se contradizia. Porque se foi o Espírito que deu a inspiração que levou à escritura da Bíblia, é impossível que ele se contradiga em qualquer revelação que fizer a qualquer outro ser humano ou na maneira como conduzir qualquer ser humano na interpretação da sua palavra, da Bíblia. Na verdade, é impossível que o Espírito Santo se contradiga, porque ele é Deus e Deus não se pode contradizer. E assim, a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, é a norma absoluta dos ensinos e da prática do cristianismo, ou seja, impera aqui o princípio da sola escritura. Ellen White diz isto claramente na página 11 da sua introdução ao livro do Grande Conflito. Ela diz assim: o Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, para se sobrepor à Bíblia, pois esta afirma explicitamente que a palavra de Deus é a norma pela qual todos os ensinos e experiências devem ser aferidos. Ou seja, ela está a aplicar isto mesmo a si própria. O que ela está a dizer é que a Bíblia é a norma canónica, como nós vamos ver já a seguida. Tudo o que é revelado pelo Espírito Santo, depois da Bíblia, deve ser controlado e deve ser avaliado à luz das Escrituras Sagradas, se está de acordo ou não com os princípios e com as doutrinas da Bíblia. E, portanto, o seu próprio ministério profético, o ministério profético de Ellen White, segundo a sua própria voz, está sujeito a este controlo canónico da Bíblia. Na verdade, o Espírito inspirou no passado homens com mensagens extracanónicas, inclusive profetas de várias épocas bíblicas que não registaram por escrito as suas mensagens inspiradas. Eu estou a lembrar, neste caso, de dois profetas conhecidos: o profeta Natã, que viveu no tempo do rei Davi, e o profeta Elias, que viveu várias dezenas de anos depois. Foram dois profetas verdadeiros, dois profetas que a Bíblia revela como tendo sido guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas não deixaram nada escrito. Portanto, são profetas extracanónicos no sentido em que os seus não deixaram escritos que entrassem no cânon das Escrituras Sagradas. Ora bem, se o Espírito Santo fez isto no passado, logo ele poderia também inspirar profetas extracanónicos no tempo do fim, e foi precisamente isso que ele fez no ministério de Ellen White. Ela é uma profetisa extracanónica, ou seja, posterior e fora dos escritos sagrados da Bíblia, mas sem perder a autoridade profética por causa disso. Ela diz assim na página 11 da sua introdução: durante os séculos em que as escrituras, quer do Antigo Testamento, quer do Novo, estavam a ser dadas, o Espírito Santo não deixou de comunicar luz a mentes individuais, para além das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado. E mencionam-se profetas de várias épocas, de cujas mensagens não há nada registado. Da mesma maneira, depois da conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo continuaria a sua ação, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. Ou seja, o que ela está a dizer é que ela é uma profetisa pós-canónica ou extra-canónica, que a sua inspiração é tão válida como a de qualquer escritor canónico, mas não tem a mesma autoridade. Na verdade, segundo a Bíblia, em Joel 2:28 e João 16:13, e haveria outras passagens que eu poderia citar,
As promessas da orientação do Espírito dadas à Igreja estendem-se à Igreja de Cristo em todos os séculos, diz ela na página 12 da sua introdução. Logo, também se estendem à Igreja de Cristo do tempo do fim. E Ellen White refere em seguida, na introdução, a sua inspiração pelo Espírito Santo, que resultou, entre outras obras, na redação do livro O Grande Conflito, que nós vamos estudar durante este ano. Ela diz assim na página 13, ela diz o seguinte: através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. Ou seja, ela foi inspirada para escrever aquilo que ela escreveu. Na verdade, o processo de redação de O Grande Conflito, por inspiração do Espírito Santo, é descrito pela sua autora, Ellen White, como sendo semelhante ao processo de inspiração dos profetas canónicos. Ela fala em receber visões, em receber sonhos, em receber a orientação do Espírito Santo, da mesma maneira que acontecia ou aconteceu com os profetas canónicos. E é de destacar, sobretudo, a importância que ela dá às visões de cenas panorâmicas do passado e do futuro neste processo de inspiração experimentado por ela. Ou seja, ela refere, mesmo noutros escritos seus, que a sua inspiração para escrever o livro O Grande Conflito e outros livros, mas queremos basear-nos primeiro e fundamentar-nos neste livro, O Grande Conflito, ela recebeu visões panorâmicas, ou seja, Deus dava-lhe uma visão do que tinha acontecido, por exemplo, quando Lutero esteve na dieta, que era assim que se chamava a Assembleia do Império Sacro-Germânico. Ela viu Lutero a defender a sua causa, só que ela, às vezes ela compreendia aquelas visões e outras vezes, para ter mais compreensão, ela ia consultar os livros de história para ver como é que aquela visão que ela tinha tido se podia interpretar. Mas estas visões panorâmicas, estas cenas panorâmicas em visão, estão na base da inspiração que ela recebeu para escrever o livro O Grande Conflito. Ora bem, se ela é inspirada, como os profetas canónicos, então será que ela tem a mesma autoridade canónica? A resposta é que não. O processo de inspiração é comum a Ellen White e aos profetas canónicos como Isaías, ou Amós, ou como Jeremias, Ezequiel ou outros. O processo de inspiração é o mesmo, por visões e sonhos, por arrebatamento da mente do profeta, que fica sob a influência direta do Espírito Santo e que recebe informação por essa via. Mas ela não é canónica porque o princípio da canonicidade é exclusivo dos profetas bíblicos, escritores que deixaram as suas obras, que foram coligidas e reunidas nas Sagradas Escrituras que temos hoje, o Antigo e o Novo Testamento. As Sagradas Escrituras foram encerradas, foram constituídas e fechadas até ao primeiro século da nossa era. Os últimos livros a terem entrado no cânon foi o livro de Apocalipse e foi o Evangelho de João. A partir daí o cânon ficou fechado. O cânon é uma palavra grega que quer dizer cana de medir, régua. E, portanto, o cânon é assim conhecido porque ele é a norma, a regra da fé e da prática dos cristãos. E essa canonicidade é própria dos 66 livros da Bíblia. E isto é importante saber porque Ellen White e os adventistas do sétimo dia, em geral, defendem o princípio bíblico da sola escritura, que eu já referi ainda há bocado. Ou seja, o princípio de que a escritura sagrada do Antigo e do Novo Testamento constitui a autoridade máxima e única da fé cristã. Agora, há uma relação com os escritos do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é o nome que Ellen White dava aos seus escritos, porque tem a ver com uma passagem de Apocalipse 12, 17, que eu já vou referir mais adiante. Mas para concluir este assunto, este aspecto, dizer que a autoridade de Ellen White não é a mesma da Bíblia. Ela depende da autoridade da Bíblia. Mas a inspiração, o tipo de inspiração, a maneira como a inspiração aconteceu, é exatamente o mesmo. Foi a mesma recepção de visões e de sonhos dados
pelo Espírito de Deus, que orientou a mente do profeta ou da profetisa para que ela recebesse estas informações. Isto é muito importante, sabermos isto, que Ellen White é inspirada como os autores da Bíblia foram inspirados, mas não tem a mesma autoridade canónica que os autores que estão na Bíblia têm para nós hoje. Depois, por último, Ellen White encerra a sua introdução à sua obra-prima, ao livro O Grande Conflito, com a enumeração dos objetivos espirituais do livro, que fazem dele um livro sobre o passado, mas também sobre o futuro. Ela diz primeiro, na página 14, o seguinte: o objetivo deste livro não consiste tanto em apresentar novas verdades sobre as lutas dos tempos anteriores, como em apresentar factos e princípios que têm a sua relação com os acontecimentos futuros. E depois, na página 15, ela diz assim, ou escreve: o objetivo deste livro é desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar as armadilhas de Satanás e a forma de lhe podermos opor uma resistência eficaz, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem e a tendência final do pecado, de maneira a manifestar plenamente a justiça e a benevolência de Deus em todo o seu relacionamento com as suas criaturas e mostrar a natureza santa e imutável da sua lei. Portanto, este é o objetivo que é apresentado na página 15. E eu vou encerrar este programa de hoje com a seguinte referência. Nós sabemos, como adventistas do sétimo dia, que a Bíblia prediz ou profetiza que a verdadeira Igreja de Cristo do tempo do fim seria não apenas uma igreja fiel a todos os mandamentos de Deus, mas também uma igreja em que existiria a presença do Espírito profético. De facto, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E depois em Apocalipse 19, 10, esta expressão, o testemunho de Jesus Cristo, é interpretada da seguinte maneira: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a profecia de Apocalipse 12, 17 diz-nos que no tempo do fim, Satanás, o dragão, iria atacar a mulher, a igreja, e sobretudo o remanescente dos descendentes dessa mulher, dessa igreja, a igreja do tempo do fim. E essa igreja do tempo do fim seria marcada por dois fatores, por duas características. Ela seria fiel a todos os mandamentos, guardaria todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus Cristo, que é, como eu disse, o Espírito de Profecia. Esta expressão, o Espírito de Profecia, era uma expressão que o autor do Apocalipse conhecia bem no seu tempo e que os leitores do Apocalipse também conheciam bem, sobretudo os judeus, porque era a expressão que os judeus no tempo de Jesus utilizavam para se referirem ao Espírito Santo concedido aos profetas. Ele era designado como o Espírito de Profecia. E, portanto, Apocalipse 12, 17 diz claramente que a Igreja verdadeira de Deus no tempo do fim teria no seu seio o Espírito profético, o Espírito de Profecia. Ora, nós acreditamos, como adventistas, que o ministério profético de Ellen G. White no seio da Igreja Adventista cumpre precisamente esta profecia. E isto mostra-nos a importância do ministério de Ellen White, do ministério profético dela para a nossa Igreja, e mostra também que a mensagem que ela tem é certamente uma mensagem vinda de Deus. E por isso eu convido todos a continuarem a frequentar todas as sextas-feiras este programa, esta série de programas sobre o grande conflito, porque já a partir da semana que vem nós vamos começar a estudar capítulo a capítulo o livro, começando pelo primeiro capítulo, que é sobre a destruição de Jerusalém e a maneira como isso foi crucial para o povo de Deus no primeiro século, na época de Jesus, sobretudo à volta do ano 70 da nossa era. Portanto, estão todos convidados a voltarem a ligar-se para a semana, à mesma hora, às 20h30, para nós abordarmos o estudo desse livro.